Olá, seja muito bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre a relação entre psicanálise e educação. Mas antes, quero te convidar a participar de uma aula no dia 11 de dezembro, às 20 horas, onde nós vamos falar sobre a necropsicanálise e a clínica do século XXI. Essa aula é imperdível e será aberta para todos aqueles que fazem parte do nosso canal ou têm algum interesse na psicanálise. Então não deixe de clicar aqui no link abaixo na descrição para você não perder essa aula que com certeza será um divisor de águas na sua vida. Então clica aqui na descrição e faz o seu cadastro, porque é bem rapidinho. Ao fazer isso, você receberá todas as notificações necessárias para que essa aula não seja perdida. Bom, então vamos ao nosso léxico de hoje. Para falar sobre psicanálise e educação, a gente tem que ter em mente algo que é fundamental entre essa relação. É de que o Freud, na verdade, ele não teve uma proposta muito objetiva sobre isso. Quando você fala sobre psicanálise e educação na alcunha do Freud, você tem que lembrar que o Freud não falou diretamente sobre as questões da educação. Por mais que em algum momento ou outro ele tenha citado ou pontuado as questões da educação referente à psicanálise ou da psicanálise exercida na área acadêmica, como, por exemplo, o texto de 1919, quando ele fala sobre a relação da psicanálise e da universidade. Mas esse não é o ponto aqui. Quando a gente fala sobre psicanálise e educação, a gente tem que pensar principalmente porque a educação ela vem como grande parte do desenvolvimento do sujeito. E quando a gente fala sobre desenvolvimento do sujeito, não existe nada mais interessante do que termos a perspectiva psicanalítica de que o sujeito se desenvolve a partir tanto da sua identificação quanto da sua relação com o objeto. Vamos dizer que essa na psicanálise é a premissa fundamental para o desenvolvimento de alguém e para o processo, então, de tornar-se um sujeito adulto. Essa relação ela é íntima, truncada, ela, vamos dizer, é possível, porque é assim que nos desenvolvemos, mas ela tem algumas nuances que devem ser trabalhadas, alguns detalhes que devem ser destacados. Por exemplo, quando a gente fala sobre educação e tem uma perspectiva do desenvolvimento do sujeito, devemos ter 3 perguntas fundamentais em mente. A primeira pergunta é: por que aprendemos? Porque, na verdade, a gente busca aprender se é uma relação, uma espécie de sofrimento, de trabalho, de ter que se dedicar de alguma maneira. Segundo lugar, por que a gente aprende mais com uma pessoa do que com outra? Em terceiro lugar, qual é, vamos dizer assim, a prerrogativa fundamental para o ensino? Ou seja, como é que a gente deve ensinar? Então, respondendo à primeira pergunta, a gente vai trazer a partir de alguns mecanismos desenvolvidos pelo Freud na psicanálise. O primeiro deles é a sublimação. A sublimação, a gente vai pegar esse termo emprestado da física para poder explicar a passagem de um estado para o outro sem necessariamente passar por aquilo que é intermediário. Por exemplo, quando a gente pensa no gelo, que ao invés de passar para o estado líquido depois gasoso, ele evapora diretamente. Isso é uma espécie de sublimação. Assim também é a nossa vida. Muitas vezes os nossos interesses ligados à educação, na verdade, eles não encontram um objeto necessariamente fixo. A gente não sabe descrever o porquê que a gente aprende. Então a gente apenas passa para o nosso objetivo fundamental: aprender para ter diploma, aprender para ganhar dinheiro, aprender para comprar uma casa, aprender para me realizar intelectualmente, sem necessariamente reconhecer que percurso é esse, que caminho é esse que está no meio entre eles. Então, muitas vezes, quando a gente pensa sobre o porquê a gente aprende, mesmo sendo trabalhoso, mesmo sendo penoso, muitas vezes sendo cansativo, no sentido de dar trabalho, bom, é verdade de que a gente não tem aquele enlace afetivo com um determinado objeto que a gente reconhece do inconsciente no consciente. Por isso que a gente sublima. E aprender, vamos dizer, se torna um objetivo, muitas vezes difícil, um objetivo muitas vezes complicado, mas que faz parte da nossa vida, do qual a gente não quer viver sem. E aí isso faz parte porque justamente sublimamos. Então é uma das formas da gente seguir a nossa jornada de aprendizado. Mas por que também a gente aprende mais com uma pessoa do que com outra? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já experienciou isso. Algum professor que foi muito querido, tão querido seu, que você acabou aprendendo muito aquela matéria. De repente você até iniciou uma universidade, uma faculdade, justamente pelo mesmo caminho, porque você foi completamente inspirado por uma pessoa.
Mas eu tenho certeza que tem outras pessoas que, por um período, aprenderam muito com o professor. E quando mudaram de professor, a mesma matéria se tornou horrível e foi muito difícil seguir com ela. É verdade. Isso acontece por dois mecanismos principalmente trazidos e trabalhados no processo de formação do sujeito na psicanálise, que é a transferência e a identificação. A transferência, vale dizer, que ela acontece no ambiente clínico, mas também fora dele. Diz respeito às nossas relações afetivas e infantis, que são replicadas nas nossas relações, vamos dizer assim, adultas, as nossas relações atuais. Então, isso acontece, por exemplo, da forma com que o paciente se relaciona, inicia uma análise de fato com o seu terapeuta. A forma com que ele enxerga seu terapeuta é a representação das suas neuroses expostas em miniatura e depositada na pessoa do terapeuta. Ou seja, essas relações regressivas, infantis, afetivas, elas são retrabalhadas, remodeladas na pessoa do terapeuta. Isso também acontece na relação entre aluno e professor, onde ele vai trazer as suas questões afetivas infantis para a figura do professor, e muito dessa relação será responsável para que ele se forme melhor, pior, aprenda mais ou menos naquela matéria. E a própria identificação, porque é fato, como nos identificamos com os nossos pais, seja no âmbito de gênero, seja no âmbito de relação de objeto, ou nos dois, né, necessariamente falando, a gente sabe de que essa relação de identificação, ela é produtora de relação. Então, quando a gente fala sobre identificação, a gente fala sobre aquilo que o outro dispõe e que eu quero ter. É ter aquela noção fálica do Freud, onde vai apontar, né, para a direção da onipotência, do poder, onde o aluno pode encontrar de fato a resposta. Então, a gente tem a transferência e a identificação como possibilidade de responder. Porque nós aprendemos mais com uma pessoa do que por outra. Muitas vezes a gente quer dizer, porque eu gosto mais daquela pessoa. Não. Para gostar mais daquela pessoa, a gente precisa ter, vamos dizer assim, recursos psíquicos que apontem essa possibilidade para que isso aconteça de fato. Então, para a gente responder a última pergunta, a gente vai falar sobre outro mecanismo. Um mecanismo que vai responder a pergunta do como devemos ensinar de fato. Devemos ensinar principalmente lembrando do conceito de transmissão, um conceito mais tardio na psicanálise pelo Freud, mas que diz respeito ao fato de que todo e qualquer professor jamais ensina somente o que ele fala. Assim como na nossa linha histórica cronológica, a gente jamais tem uma linha linear. A gente jamais tem uma história linear. É errado pensar assim, porque nossas histórias são cheias de hiato, por exemplo, como a ditadura, por exemplo, como acontecimentos horrendos em termos de guerras, né, guerras políticas, civis, assim como lapsos de saúde, como tivemos há pouco tempo, por conta de um vírus, entre outros acontecimentos. Então a nossa história, ela nunca é 100% linear. Ela é sempre travada, entroncada, ela sofre uma espécie de gráfico de altos e baixos. E isso tudo influencia toda a trajetória daquilo que vem depois. Então, ao pensar nisso, quando a gente pergunta, né, como devemos ensinar, o professor ele deve lembrar que não é linear o seu conteúdo, não é linear aquilo que ele fala, porque tudo que ele fala também é manifesto quem ele é. O próprio Freud vai dizer que nós somos donos do que calamos, mas somos escravos do que falamos. Quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Ao abrir a boca, eu transmito muito de mim. Por isso que essa noção de transmissão é tão importante, porque ela mostra como nós devemos ensinar. Devemos ensinar nos ausentando da nossa capacidade de influenciar segundo aquilo que eu acho que é correto e deixar com que o nosso aluno floresça, nosso aluno cresça. Ele precisa encontrar o seu próprio caminho. Então eu busco, a partir do conceito e da ciência do conceito de transmissão, entregar o conteúdo da maneira mais limpa e clara possível. O que ele fará com isso, com certeza, deve ser uma decisão dele. Então temos esses 4 mecanismos que mostram pra gente como a psicanálise e a educação, principalmente, se relacionam no processo formativo do aprendizado do aluno. Quando a gente fala sobre sublimação, a gente fala sobre o porquê nós desejamos aprender. Quando a gente fala sobre transferência e identificação na relação com a educação,
A gente fala sobre por que aprendemos mais com uma pessoa do que com outra. E terceiro, como devemos ensinar, a gente pode pensar a partir da transmissão. Espero que você tenha gostado de mais um conteúdo do nosso Léxico Psicanalítico. Agora, não posso deixar de reforçar para você que o link aqui na descrição apontará para você um encontro maravilhoso onde nós falaremos sobre necropsicanálise e a clínica do século XXI. Um conteúdo com certeza novo para você que gosta da psicanálise e muito relevante. Então não deixe de participar. Será no dia 11 de dezembro, às 20 horas. É a sua oportunidade de conhecer um pouco mais sobre esse mundo da psicanálise que tem florescido para você. Até lá!